Olá, tudo bem? Que maravilha poder estar aqui com você. Mais um dia como esse, né? Um dia lindo, um dia maravilhoso. E desde já eu gostaria de agradecer a muitos de vocês, né, que ontem me enviaram muitas mensagens em razão da passagem do meu aniversário, né? Isso com certeza me fez muito bem, né? Como nós nos sentimos considerados, né? Sentimos que somos parte, né? A gente se sente parte da vida dessas pessoas. Então, muito obrigado, né, com carinho mesmo, de coração, a todos vocês que me mandaram essas mensagens em razão da passagem do meu aniversário. Então, para a gente começar aqui hoje, né, gostaria de fazer uma pergunta para você. Afinal, você alguma vez já fez algo que você se arrependeu? Você falou algo com alguém que depois você ficou ali, né, ali martelando aquilo sozinho e ficou ali algumas vezes pensando: nossa, eu não poderia ter feito isso, eu não devia ter feito isso, e agora como eu vou fazer? Isso, acredito eu, que acontece com muitos de nós. Afinal, somos seres humanos, né? E os seres humanos, eles são imperfeitos, né? Nós erramos, mas devemos lembrar, né, que o erro, ele faz parte do acerto, quando nós estamos sempre querendo nos aperfeiçoar, quando a gente quer acertar, né? Mas, às vezes, nós, né, nesses momentos, podemos falar ou fazer coisas equivocadas em que isso vai apertar o nosso coração, né? Que nossa mente ali vai ficar até ali em certos momentos, em certas vezes, parada, né? Travada, até que a gente consiga resolver essa questão. E é por isso que nós já lembramos aqui de uma frase atribuída a um pensador romano, em que ele diz o seguinte: quem fala o que quer, ouve o que não quer. Você já ouviu essa expressão? Ou ainda poderíamos lembrar aqui de um ditado popular que nos ensina, né, o seguinte: o meu direito termina onde começa o direito do outro. Muitas vezes a gente não consegue ter esse limite. Nós pensamos que conhecemos o outro, que já sabemos da vida do outro de cor e salteado, e esquecemos que nós temos esse limite, que a gente deve respeitar. Muitas vezes é isso. A gente tem que valorizar e respeitar aquilo que o outro é e faz, ainda que a gente não concorde com isso completamente. Na verdade, somos pessoas diferentes, temos diferenças, né? Uns e outros, nós temos essas diferenças. Lembro-me aqui de uma fala de um grande filósofo iluminista, atribuída uma frase ao iluminista Voltaire, em que ele disse certa vez: posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizer. Isso é demonstrar maturidade, é demonstrar uma consciência emocional do respeito e valorização do outro. Às vezes a gente não concorda com certas atitudes, mas temos que lembrar, cada um absorve, cada um pensa, cada um age de acordo com a sua consciência, com o seu amadurecimento, com a sua maturidade. Mas estamos assim, né? Cada dia, na verdade, a gente se desenvolve quando vivenciamos, né, essas experiências. Às vezes nessas exposições, às vezes em um momento de pressão é que a gente passa realmente a se desenvolver. E vale dizer que em Provérbios 17:28, anota aí, você que pode anotar, grava isso aí, escreve no seu caderno. Lá diz o seguinte: até o tolo passa-se por sábio quando ele, em certos momentos, permanece calado. Ou ainda, se ele sabe medir, se ele sabe controlar as suas palavras, se compreenderá que ele tem discernimento. Ou ainda, em Mateus 7,
12, você pode pesquisar aí na sua Bíblia. Mateus 7,12 nos diz: faça aos outros aquilo que você quer que eles façam a você. Isso é ter empatia, nesse termo da psicologia, a gente conhece bastante, se colocar no lugar do outro, ou ainda a palavra alteridade, que vem da filosofia, que é se envolver com o problema do outro. Olha só que coisa maravilhosa, né? Nós percebemos não só nós mesmos, mas o outro, a gente vai conseguir sair de muitas situações, de muitos problemas, de muitos desafios, né, que poderiam nos causar grandes transtornos. Não é verdade? Concorda? E, nesse sentido, é interessante que o ser humano, às vezes, nós não conseguimos respeitar, né, os animais, as plantas. Já parou para observar isso? Há também um pensador alemão, chama-se Albert Schweitzer. Ele nos diz o seguinte: quando o ser humano ele aprender a respeitar a menor da criação, seja vegetal, seja animal, ele não precisará ser orientado a amar os seus semelhantes. Olha que maravilhoso, né? Interessante, para a gente guardar isso ainda mais, há uma história que nos diz o seguinte: na verdade, em uma cidade longínqua, havia então um oleiro e também um poeta. E os dois, eles estavam ali há vários dias em rixa. Para que esse tumulto não se alargasse, não continuasse, esses dois foram levados à presença do juiz daquela cidade. E aí, nesse sentido, o juiz passou então a ouvir a cada um deles. E o juiz passou a ouvir aquele oleiro, que estava ali muito exaltado, com seus ânimos exaltados. Ele passou: então, diga o que você tem a dizer. Então o oleiro disse que ele estava lá na sua casa, na sua oficina, e estava lá fabricando seus vasos de barro, de argila, quando então, em um momento, ele ouviu um ruído e depois um baque. Ouviu um baque, ele foi à janela para ver o que estava acontecendo. Ao chegar à janela, esse oleiro verificou que um dos seus vasos que estava ali, há pouco tempo ele tinha acabado de fabricar, de fazer, estava ali secando, verificou que estava em pedaços, quebrado no chão. Ele ficou ali amargurado. Depois de horas, dias desenvolvendo aquela obra, viu a sua obra ali jogada. Então ele percebeu que era um poeta que vinha e que teria feito isso. Ele teria passado e lançado uma pedra de forma violenta sobre aquele vaso. E esse oleiro estava pedindo uma indenização por aquilo. O juiz, serenamente, de forma calma, virou-se então para o poeta e agora quis ouvi-lo, saber o porquê daquele procedimento estranho, esquisito. O poeta virou-se para o juiz e falou que ele havia alguns dias, mais precisamente cerca de 3 dias, ele teria passado a primeira vez ali próximo àquela casa, àquela oficina, e verificou que o oleiro ele estava declamando versos da sua poesia. E naquele momento o poeta parou e foi até o oleiro e orientou a ele porque ele estava falando seus versos de maneira equivocada, de maneira deturpada. Ele orientou, depois foi embora. No dia seguinte, ele passando por ali novamente, ele ouviu mais uma vez aquele oleiro declamando aqueles versos de forma errada. Ele chegou pacientemente, mais uma vez, foi lá e ensinou ao poeta que aquelas palavras não eram daquela forma, que ele tinha que dizer de outra maneira.
Foi embora. Passou mais um dia. E aí, o que ocorreu? Nesse terceiro dia, passou lá novamente, em frente à casa desse oleiro. O poeta passou por lá e verificou que ele estava lá, de novo, falando tudo errado, declamando tudo errado, essa poesia, os seus versos. Então, ele não se conteve, pegou uma pedra e lançou fortemente contra aquele vaso que estava na porta. E nesse sentido, o juiz virou para o oleiro a partir daquele momento e disse: olha só, você observou que, na verdade, o que ocorreu foi que você, da forma que você estava tratando os versos do poeta, você estava quebrando também aquela obra desse poeta. E, a partir daí, esse poeta também, se sentindo desrespeitado, ele se viu no direito de ir lá e quebrar o seu vaso, a sua obra. Ele se indignou com aquela situação. E nós somos assim. Muitas vezes, quando a gente se vê desrespeitado, a gente também se vê no direito de ir lá e fazer a mesma coisa, o que na verdade não é o ideal. Mas o ser humano, naquela impulsividade, naquela emoção, ele se vê dessa maneira. Por isso que nós dizemos que o nosso direito termina quando começa o do outro. Ou a gente, quando fala o que não quer, na verdade, quando a gente fala o que quer, a gente ouve o que não quer. Nesse sentido, o juiz voltou-se para os dois para resolver essa situação. Disse: o que vocês vão fazer será o seguinte: oleiro, você vai fabricar um novo vaso bem feito, com linhas bem feitas, e então, poeta, você vai adornar esse vaso dele com seus versos. E vocês vão colocar esse vaso ou esses vasos em leilão. Interessante que toda a cidade passou a tomar conhecimento daquilo, e aí todo mundo foi lá para ver esse vaso, várias pessoas foram lá comprar, e eles venderam muitos vasos, olha só, venderam muitos vasos e começaram a prosperar. A partir dali, o oleiro passou a admirar ainda mais o poeta, e o poeta igualmente aquele oleiro. E os dois viraram amigos, ficaram amigos e passaram a ser mais ainda, cada vez mais beneficiados, porque os dois ali se juntaram, fizeram uma parceria positiva, e naquela decisão do juiz, os dois conseguiram se admirar, se tornarem amigos e com certeza crescerem muito, muito mais. Vale dizer isso, olha só, quantas vezes isso pode acontecer conosco. Com certeza isso já aconteceu comigo, em momentos, por exemplo, às vezes com nossos familiares, que a gente acha que conhece muito, a gente vai e fala palavras que não devia, que não deveria, a gente faz algumas coisas com eles que não deveríamos. Isso já aconteceu comigo quantas vezes, Mas aí a gente fica naquela ideia: e agora? Como é que eu faço para consertar? E agora eu peço perdão, eu peço desculpas? Na verdade, essa é a ideia, A gente tem que muitas vezes buscar isto, buscar esse, pensar, refletir antes de tomar qualquer atitude, antes de fazer algo, para que a gente não se arrependa. Mas se fizermos, o interessante é que nós possamos ir lá para desfazer toda essa contenda, todo esse sentimento travado, esse sentimento que angustia a gente, para que as coisas fiquem melhor depois. Então, depois você mesmo pode pensar, pode falar e me dizer aí, se você já vivenciou situações assim e que você teve que ir lá e consertar, tomar essa iniciativa para que você ficasse mais uma vez com a alma, com o espírito leve e tudo se resolvesse. E a partir daí a gente aprende, as pessoas podem se tornar ali até mais amigos e realmente ter um novo aprendizado, uma experiência positiva para o resto da sua vida. No mais, desejo a todos um excelente dia, que Deus os abençoe muito. Nos encontramos daqui uns dias, se Deus quiser. Até mais. Tchau, tchau.